Segunda-feira é o dia que eu vou começar a minha dieta. Você já fez essa promessa para você mesma e não conseguiu cumprir? Promessas como: eu vou entrar na academia, esse ano eu compro a minha casa própria, esse ano eu não vou mais me atrasar para o trabalho. Então você já fez diversas promessas que muitas vezes não consegue cumprir. Esse ano eu serei uma pessoa mais calma. E por que será que muitas vezes essas promessas elas nunca são alcançadas? Será que você está vivendo o mal da procrastinação? Hoje nesse vídeo nós vamos falar sobre a procrastinação e eu sei que muitas pessoas pedem esse tema porque ele é comum a todas as pessoas. Primeiro a gente precisa entender que a procrastinação ela é uma tendência natural do nosso cérebro de poupar energia. Você sabia que o seu cérebro ele tem o desejo de fazer o menor gasto de energia possível? Você também já ouviu falar no ócio criativo? É aquele momento em que você não está fazendo nada e ali muitas vezes no momento do descanso é que o seu cérebro, por uma questão também da neurociência, ali naquele ócio, no descanso, o seu cérebro pode vir com uma nova ideia. O descanso pode potencializar a criatividade. Então, há sim um lado importante em você descansar e não se envolver em algumas atividades, também denominado procrastinação. É porque a procrastinação, muitas vezes, ela é vista apenas pela ótica negativa, porque de fato você não se colocar em todas as ações pode ser prejudicial para você, porque você não vai estar alcançando os seus objetivos. É uma autossabotagem em alguns momentos. Por isso que a procrastinação, denominada de uma forma negativa, é esse movimento do cérebro de poupar energia. Só que isso pode se tornar um problema. Mas a princípio eu quero que você entenda que também há um lado natural na procrastinação, em deixar algo para depois, porque vai ser custoso para o seu cérebro, para o seu corpo, vai ter um gasto de esforço em tudo isso. E o seu cérebro pensa: será que é necessário eu gastar toda a minha energia nessa atividade? Agora nós vamos pensar em como que nós nos movemos. Como que o seu cérebro, então, de fato, vai sair desse estado parado para se mexer? Primeiro, ele precisa enxergar valor no que vai ser feito. Então, há um pensamento que precisa passar na sua cabeça antes da atitude. Então, não é simplesmente vou lá e vou fazer a minha dieta. Primeira coisa, você precisa ser convencida por si própria que, de fato, aquilo ali vai ter valor. E aí que entram diversos problemas e diversas questões, porque é o pensamento que vai fazer você enxergar o valor daquilo. Logo vem a emoção da motivação, todos os seus neurotransmissores, eles vão agir em prol daquela ação e aí você vai ter o comportamento de se mover para aquele objetivo. Então, parece simples o caminho, mas é esse o caminho mesmo que o nosso cérebro faz. A questão é, a gente às vezes está pensando no comportamento que eu não fiz, mas na verdade, qual foi o pensamento que me bloqueou para eu chegar naquela ação? Então, tudo vai começar no que está passando aí dentro de você, antes de você pensar em cumprir as suas metas. Além disso, depois, quando você inicia alguma nova atividade, vai precisar ainda da disciplina, que é você permanecer fazendo aquela atividade até você alcançar o seu objetivo inicial. Porque às vezes o seu objetivo, que era, por exemplo, emagrecer, você ficou ali um dia na academia, não será o suficiente. Então você precisa permanecer, ou seja, aquele hábito vai precisar ser a sua disciplina. Então diariamente, semanalmente, você precisa estar trilhando aquele objetivo que você quer alcançar. E muitas vezes, ao longo dessa constância que vai ser necessária, da atividade sendo repetida ao longo do tempo, tem dias que você não vai acordar com uma super motivação, com a dopamina lá em cima. O que vai acontecer? Você vai simplesmente pelo objetivo, então não pela força. Então há dias em que nós nos movemos, não por um super entusiasmo, mas também
por conta do propósito. Então, quanto mais você se mantém naquele caminho, naquele trilho, como se fosse um trem mesmo, então você está ali no trilho, tem dias que você não está com todas as forças, mas você permanece ali no trilho em prol do objetivo. Então, é uma longa jornada e o seu cérebro sabe que tudo isso vai acontecer. Ele vai precisar enxergar o valor, ele vai se motivar, ele vai agir, ele vai precisar permanecer agindo, independente de estar com motivação ou não, para que você alcance o seu objetivo. Então, olha quantos caminhos que vão ser percorridos até esse objetivo. O seu cérebro sabe disso e por que ele pode, então, te sabotar para você não trilhar tudo isso que está por vir. O pensamento é o primeiro passo para você depois ter um comportamento, porque às vezes a gente só pensa no comportamento de ir para academia, começar uma nova dieta, emagrecer, não chegar mais atrasado no trabalho. Então você tem esses objetivos que são comportamentais, mas por que esses comportamentos não acontecem? Tudo começa lá no seu pensamento. Você precisa então olhar para o pensamento, para a emoção, a sua motivação, ter uma disciplina, constância para então chegar naquele resultado. Então, aqui o exercício para a gente pensar por que você procrastina não é porque você não faz uma atividade, mas sim porque você não pensou no valor dessa atividade. Por que há um pensamento aí te limitando? Por conta, possivelmente, de algumas crenças que te limitam. Então, é essa forma de pensar que pode bloquear uma ação futura que você vai fazer. Quais são alguns dos motivos para as pessoas procrastinarem? Porque o problema da procrastinação é quando você dá desculpa para coisas que não podem receber uma desculpa, elas precisam ser feitas. Aí que surge o problema, aí que a procrastinação se torna negativa. Os motivos e os pensamentos que as pessoas têm para não fazerem alguma atividade, procrastinarem, são diversos e você vai precisar descobrir então qual é a raiz que está aí dentro de você, qual é a sua principal crença, qual é o seu principal pensamento. Um dos pensamentos pode ser o medo de dar errado. Então eu não faço porque eu sei que aquilo pode não dar certo e eu não quero receber críticas, eu não quero receber rejeição das pessoas porque aquilo deu errado, porque eu não fiz certo. Então já entra aí também possivelmente uma outra crença, que é a do perfeccionismo. Por exemplo, eu só vou fazer se der muito certo. Então, se for perfeito, eu só vou começar qualquer atividade se ela estiver perfeita, com todos os detalhes controlados. Então aí também entra uma sensação de controle. Muitas vezes uma pessoa perfeccionista, ela também tende a ser uma pessoa controladora, porque ela quer ter a segurança de que todas as variáveis estão sob o controle dela. E assim, ela pode não começar uma nova atividade porque ela acha que não consegue gerenciar tudo. Então não pode ser tudo perfeito como ela imaginou. E aqui, para você começar, também vale uma flexibilização cognitiva de pensar: o feito é melhor do que o perfeito, porque muitas vezes você vai precisar começar para depois ir aperfeiçoando. Vou te dar um exemplo clássico. O próprio Mickey da Disney, ele começou de uma forma e ele foi depois evoluindo para a forma atual. Você pode observar que diversos grandes nomes de diversos setores, muitas vezes eles começam e depois eles vão aperfeiçoando. Isso acontece com todas as pessoas. A perfeição, muitas vezes, ela vai vindo ao longo do caminho. Então, precisa haver aí uma flexibilização dessa forma de pensar, que você precisa começar com o seu melhor. E aquele melhor vai depois sendo aperfeiçoado conforme as experiências que você vai ganhando. Ninguém nasce perfeito, ninguém nasce sabendo de tudo. Então é muito importante que você tenha essa paciência com você, a paciência de fazer hoje o seu melhor para daqui a pouco esse melhor ser cada vez mais aperfeiçoado.
Algumas pessoas também podem ter a crença da incapacidade, elas acreditarem que elas não vão conseguir, elas não vão dar conta de fazer aquela atividade. Então, eu não posso assumir, por exemplo, uma posição de liderança no meu trabalho, porque eu não tenho capacidade de gerenciar pessoas. Eu posso falar de uma forma que eu vou desagradar, ou eu posso falar de uma forma em que o outro vai ficar com muita raiva de mim, vai falar mal de mim pelas costas. Então, eu não quero tolerar essa possibilidade de falarem mal de mim. Entra outro fator, é a intolerância ao erro. Então, eu não posso de forma alguma errar, porque se eu errar, eu vou ter que lidar ainda com uma outra questão em mim, que pode ser o medo da crítica, pode ser o medo da rejeição. Então, essa intolerância ao erro também pode ser uma das raízes. Eu não posso errar, eu não posso lidar com essa possibilidade de eu fracassar, porque isso vai reforçar que eu não tenho capacidade. Então, é mais uma das formas distorcidas de pensamento que vão fazer com que a pessoa vá fazendo a procrastinação. Então, deixa isso para depois. Não vou fazer isso agora. Deixa isso para lá. A procrastinação também pode acontecer por condições fisiológicas. Então, muitas vezes você tá com sono, você tá cansado, você tá sem comer. Então, pessoas que não dormem, que têm problemas de insônias, por exemplo, insônias severas muitas vezes, pode ser que tenham mais dificuldade em executar ações. Então, nesse ponto também é importante um acompanhamento médico, porque essa privação de sono, ela também pode fazer com que o seu cérebro fique procurando poupar mais energia. Então, muitas vezes você pode ter mais tendência à procrastinação por condições do seu corpo mesmo. Então, não se alimentou, não descansou, tudo isso impacta também na sua motivação de fazer atividade.